Bom dia, meus irmãos, a paz e a graça de Deus esteja com todos vós no dia de hoje. Nos alegremos nesse dia, pois foi Deus quem fez este dia. Louvado seja o nome do Senhor. Damos honras e glórias ao nome do Todo-Poderoso. Aleluia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele colocou no dia de hoje uma palavra no meu coração. Dentro do meu espírito, Ele colocou uma palavra. Aleluia. E o Senhor me mostrava assim a palavra coragem. Deus me mostrou assim, logo cedo pela manhã, a palavra coragem. Coragem. E o Senhor me levou por esta revelação desta palavra coragem. Deus me levou lá no livro de Josué. Aleluia, glória a Deus. Josué 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer que eu fale sobre coragem no dia de hoje. Meus irmãos, aleluia. Só que o que aconteceu é que quando eu cheguei aqui para gravar, né? Aleluia, agora são 7h30 da manhã. Quando eu cheguei aqui para gravar, eu esqueci a minha Bíblia em casa, né? Esqueci a minha Bíblia em casa. Mas nós vamos falar, nós vamos ministrar a palavra do Senhor, mesmo sem a Bíblia em nossas mãos, porque nós temos ela no coração. Nós temos aqui e é o Espírito Santo que vai trazer as palavras para que eu possa te transmitir no dia de hoje. E Deus, ele falava sobre coragem. Aleluia. E nós vemos lá, irmãos, você pode acompanhar aí em Josué, no livro de Josué, capítulo 1, capítulo 2 de Josué, que Deus, ele chama Josué. Deus, ele chama Josué após a morte de Moisés. Presta atenção nesta palavra, porque Deus, ele vai falar com alguém. Deus, ele chama Josué. Ele era sucessor de Moisés, andava com Moisés, aprendeu com Moisés, fazia obra junto com Moisés. Aleluia, aprendeu as leis de Deus com Moisés. Mas chegou o momento em que Deus leva Moisés para o seu reino de glória. E ali Deus fala com Josué. Josué, ele era um homem destemido. Josué, ele era um homem valente, guerreiro. Porém, diante daquela multidão, após a morte de Moisés, diante daquela tão grande multidão, Josué, ele teme, ele fica com medo de não dar conta do recado, de fazer aquilo, ou seja, de dar continuidade àquilo que Moisés fazia. Mas Josué, em todo tempo, ele foi instruído. Para Josué chegar ao ponto de Deus chamá-lo e colocá-lo diante de uma peleja, diante de uma batalha, Josué, ele foi treinado. Josué, ele recebeu instrução de Moisés. Josué, ele recebeu orientações de Moisés. Josué, ele entrou pelo caminho da preparação. Ele não sabia, mas Deus sabia que entre todos aqueles valentes a qual estava com Moisés, que eram bastantes valentes, entre eles Josué seria o escolhido para continuar a obra de Deus na terra após a morte de Moisés. Josué seria escolhido, mas ele não sabia. Então, a palavra diz que Josué, ele, logo quando criança, Josué perdeu seus pais. Perdeu a sua mãe,
perdeu o seu pai, e ele era muito amado. Ele foi criado, né, por uma tia e por um tio. Então, Josué, ele tem uma história que poucos falam sobre a história dele. Mas Josué, ele ficou órfão logo na sua adolescência. Josué ficou órfão. Josué não tinha os seus pais legítimos. Porém, eles foram criados pela tia dele, né? Louvado seja Deus. Só um minutinho, irmão. Deixa eu apoiar um pouco mais aqui a câmera. Deus tinha um plano na vida de Josué, mas ele não sabia disso. Então, quando Moisés parte, Deus recolhe Moisés, Deus então se manifesta a Josué. Deus se manifesta a Josué e fala com ele que ele é o próximo que faria a obra de Deus. Então, nós vamos resumir. Coragem. Para se vencer, tem que ter coragem. Para você estar na obra de Deus, você tem que ter coragem. E lembrando, meus irmãos, que Deus, Ele não coloca ninguém no campo de batalha. Ninguém. Ele não coloca ninguém despreparado. Para Josué assumir aquele cargo, ele foi preparado. Tudo que Josué passou ao longo da sua vida era uma preparação de Deus. Mas ele não sabia. E o que Deus me traz em frente aqui para te falar é que muitas vezes você já foi escolhido por Deus. Muitas vezes você já foi separado por Deus para uma obra e você não sabe. Ainda não te foi revelado esta obra. Como não foi revelado a Josué. Então, muitas vezes, a pessoa que tem um chamado de Deus para um ministério, para uma obra, ele passa por um aperfeiçoamento, por uma preparação. Então, cabe agora a mim, a você, a nós, analisar o que está acontecendo conosco. Se isso que nós estamos passando, se isso que a irmã está passando, se isso que o irmão está passando, você que me escuta, será que não é Deus te preparando por causa de uma obra que Ele tem lá na frente contigo? Por que Deus, meus irmãos, Ele não revela o propósito? Deus poderia, eu estou citando só Josué, mas nós vemos pela Bíblia que tem inúmeras pessoas a qual Deus chamou e que também não revelou a sua vontade, a sua obra. Por quê? Porque ele precisa passar por testes, por provações, por várias coisas que vai levar a pessoa aquela obra. Porque Deus não coloca ninguém despreparado para ministrar a palavra. Ele não coloca, meus irmãos. Ainda que a pessoa tenha vontade, ainda que a pessoa queira, ainda que a pessoa seja uma pessoa de boa índole, de bom caráter, ela tem todas as qualidades para fazer a obra de Deus. Porém, esta pessoa, ela tem que passar pelos testes de Deus. E esses testes de Deus, às vezes é desconhecido para mim, é desconhecido para você. Os testes de Deus é desconhecido.
Ele não mostra, ó, vou te testar naquilo, eu vou te testar lá, ó. Porque se ele falar para você, eu vou te testar lá e desta maneira, aí você faz o quê? Você já se prepara. Ah, então, se Deus vai me testar desta maneira, se Ele vai me provar desta maneira, então eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ficar mais preparado. Compreende, irmãos? Que o teste de Deus, ele pega você e eu de surpresa. O teste de Deus, guarda bem isso, os testes de Deus para a nossa vida, somos pegos de surpresa. Porque às vezes você fala, meu Deus, mas isso só acontece comigo, não acontece com outra pessoa, meu pai. Só acontece essas coisas comigo. Por quê? Presta atenção. É porque você está sendo provada. Você está sendo provado. Você está sendo testado, testada. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, Ele nos testa de várias maneiras. Ele nos testa. Para ver se vamos ser fiel mesmo. Para ver se nós vamos ser, sabe, fiel. Ele nos testa de várias formas. Eu vou contar aqui algo que aconteceu. Deus me testando. Só depois eu fiquei sabendo que era Deus me testando. Cheguei um dia no banco. Um dia não, um pouco tempinho agora, atrás. Cheguei no banco, fui fazer lá uma transação lá no banco, né? E acho que até puxar um extrato, eu acho que era isso que eu ia fazer. Daí entrei no banco, quando eu entrei rápido assim, porque eu tava com um pouco de pressa, né? E eu entrei rápido assim, nem olhei os caixas, fui direto naquele caixa que estava vazio, naquele caixa eletrônico que estava vazio. E quando eu cheguei no caixa eletrônico, irmão, diante de Deus, eu fiz tudo que eu tinha que fazer ali, Quando eu tô saindo, tem um reservadinho assim do lado do banco, do lado do caixa, tipo um quadrado assim. Quando eu terminei, eu me dei conta que eu vi um aparelho celular, um aparelho grande. Daí eu olhei assim, eu falei, nossa, e eu já estava guardando minhas coisas na bolsa, eu falei, nossa, esse aparelho aqui, mas eu nem tinha visto, né? Um aparelho grande de celular, novinho, irmãos, uma capa, coisa mais linda. Aí, na hora, acredito que outras pessoas passaram ali naquele caixa, mas ninguém viu o celular, mas eu vi. Deus abriu meus olhos e eu vi o celular. Aí eu peguei o celular, né, na minha mão, e tinha uma segurança mulher, lá mais profundo do banco, tinha uma segurança mulher. E essa mulher estava conversando com uma outra mulher lá, ela estava intertida lá, explicando alguma coisa para a mulher e tal. E eu cheguei para ela e falei assim, oi moça, bom dia. Olha, no caixa que eu estava usando lá, eu encontrei esse aparelho celular. Você pode guardar esse aparelho, porque certamente o dono desse aparelho vai vir buscar esse aparelho. Porque é um aparelho aparentemente caro. Daí a mulher, a segurança, ela olhou para mim e com um ar de espantada. A outra mulher que estava perto dela falou assim, olha, fez assim, olha dona, parabéns, parabéns. Aí eu olhei para ela assim, né, e falei assim, por quê? Parabéns por quê? Ela falou assim, porque pessoas como você, hoje em dia, eu vou falar para a senhora,
Não tem. Eu falei, como assim, moça? Por favor, não me atrapalha, né? Tipo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ela falou assim, dona... Aí a segurança concordou. Ela falou assim, sim, realmente. Se fosse outra pessoa que tivesse achado esse celular, não entregaria. Mas a mulher disse, a senhora é uma pessoa honesta. A senhora é uma pessoa de caráter. Eu falei, muito obrigado, mas não é meu, entende? Eu falei para ela, para as duas, né? Eu falei, não é meu, entende? O que eu vou fazer com o que não é meu? Não é meu. Aliás, olha esse celular novo, parecia que tinha sido comprado há pouco, novinho celular, uma capa linda, linda, linda. Eu falei assim, eu nem sei mexer nisso, não é meu, filha, toma, faz aí o que você quiser. Eu falei, guarda, porque com certeza a pessoa que perdeu vai vir buscar. Aí elas falaram, olha, obrigada, tá, eu vou guardar aqui, a segurança, vou guardar aqui, parabéns, viu, parabéns. Você sabe o que foi isso, irmãos, que aconteceu? E eu estava esperando por isso? Não, eu não estava esperando. Eu estou te contando isso para te mostrar como Deus nos testa. E naquele dia Deus me testou. E olha, eu vou falar uma coisa para você. O meu celular estava travando. Só a misericórdia de Deus, com problema. Tive que resetar ele para poder ele voltar a funcionar de novo. Irmãos, eu estava com problema no celular. E o que acontece? Você percebeu o que aconteceu aí? Eu precisando de um celular novo, eu precisando de um celular com maior capacidade, um celular, né, realmente bom. Eu acho um celular no banco, muito bom aparentemente, até a marca, uma marca boa. E eu precisando de um celular. E qual foi a minha primeira ideia? Foi de ficar com aquele celular para mim? Não. Não. A minha primeira ideia, de imediato ali, foi de fazer o que eu fiz. De pegar e levar lá para a segurança, guardar, porque certamente a pessoa viria buscar. Esse foi o meu pensamento na hora e foi isso que eu fiz. Então, foi o quê, irmão? Isso foi o quê? Foi Deus me testando. Foi Deus me testando. Vou testar ela está precisando de um celular novo, ela está precisando disso, ela está precisando daquilo, ele está precisando disso, ele está precisando, mas eu vou testá-lo, eu vou testá-la. Deus nos testa, irmãos. Não pensa que Deus nos testa porque Ele testa. De várias maneiras. E eu saí daquele banco aliviada, porque eu fiz o certo. Eu fiz o certo, não era meu. Eu só quero aquilo que é meu. Eu só quero aquilo que Deus prepara para mim. Não quero nada de ninguém. Então, meus irmãos, Deus, Ele nos testa. E Deus passou Josué por vários testes. Josué, ele foi provado, testado. É que eu não estou com a Bíblia aqui para te mostrar uma passagem de algo que Josué passou. E assim tantos quantos passaram, porque foram testados por Deus. Pedro foi testado por Deus. Pedro foi testado por Deus quando Jesus foi entregue na cruz, que aí chegaram aqueles homens para ele e falaram assim, e você quem é? Você é um dos dele? Você se parece com eles. Aqueles homens falaram para Pedro, você se parece com eles. Com esse povo, desse Jesus aí. Você parece com os discípulos dele. O que Pedro fez? Pedro negou. Você conhece a história. Pedro negou e disse, não, eu não conheço esse homem. Olha o que Pedro disse. Não, eu não conheço esse homem. Eu não sei de quem vocês estão falando. Eu não sou discípulo deste homem.
Pedro negou com a sua boca e com o seu coração o Filho de Deus. Pedro foi testado ali. E Pedro não entendeu que era Deus lhe testando. Por causa de quê? Que Deus estava lhe testando? Por conta da obra que Deus teria na vida de Pedro futuramente. Irmãos, e nós vemos que Pedro, ele foi testado várias vezes. O coração de Pedro foi provado e testado várias vezes. E por muitas vezes Pedro foi reprovado. Pedro foi reprovado. Mas quando o vaso cai na mão do oleiro, o oleiro não desiste fácil. Pedro negou Jesus. Pedro negou o Salvador. Ele não passou no teste. Mas Deus continuou com os testes, com as provações sobre a vida de Pedro. Porque Pedro tinha aquele jeito meio grosso, meio valentão. Quando aqueles homens, aqueles soldados foram para prender Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, a orelha do servo lá, do homem lá. E Jesus fala: Pedro, não faça isso, Pedro, porque com espada fere, com espada será ferido, Pedro. Pega a orelha do homem e coloca no lugar. Então, Pedro, ele passou por vários testes e ele foi reprovado na maioria deles. Só que Deus não desistiu de Pedro. Deus falou assim: eu vou quebrar essa pedra, né? Eu vou quebrar essa pedra do coração de Pedro, vou transformá-lo e vou usar essa ousadia que ele tem, essa ousadia que ele tem. Porque ele foi ousado quando ele falou assim: não, eu não conheço esse homem. Prestou atenção? Pedro fala para aqueles homens: não, eu não conheço esse homem. Eu não sou discípulo dele, não. Então Pedro é ousado para falar isso. Ele nega com a maior cara de pau. Mas só que Deus conhecia o coração de Pedro. E ali Pedro novamente passa por outro teste, também não é aprovado. Não é aprovado por Deus. Porque Deus tinha uma grande obra na vida de Pedro. E nós vemos, irmãos, que Pedro, ele foi trabalhado. Pedro, Deus trabalhou a vida de Pedro, trabalhou o caráter de Pedro, forjou o caráter de Pedro, tirou aquela valentia de Pedro, tirou aquela coisa assim de: eu sou marinheiro, eu sei fazer a coisa, eu sou experiente nessa área de pescar, eu sei. Então, Deus tirou esse eu de Pedro. Eu sei, eu sou, eu faço. Compreende? Então, quando o homem eu sei pregar, eu sei isso, eu sei aquilo, Deus fala: epa, peraí. Então Deus moldou o caráter de Pedro. Moldou. E nós vemos, irmãos, que Pedro foi um dos apóstolos mais fiéis ao Senhor, né? Pedro, ele ganhou muitas. Teve uma pregação de Pedro após Deus, o Espírito de Deus, terminar a obra na vida de Pedro, de todas as provações, de todos os testes que Pedro passou. Pedro, quando ele recebeu o Espírito da promessa, que ele foi realmente transformado, a primeira pregação de Pedro, ele ganhou mais de 3.000 almas de uma vez só. Compreende, irmãos? Qual que é o propósito de Deus quando Ele não desiste de uma pessoa? E muitas vezes você está lutando aí, né? E Deus está insistindo com você, Deus está trabalhando com você, você está na mão do oleiro, sendo provado, sendo testada, teste naquilo outro.
sendo provação daqui, e você passa, Deus te dá um refrigério, você se alivia, aí você pensa, quando Deus alivia o seu coração, alivia a sua alma, você pensa que você não vai passar mais nenhum teste, não vai ter mais nenhuma prova. Aí, de repente, acontece outra prova de fogo, outro teste ardente. Não é assim? É. Se você que me escuta aqui está passando por isso, tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que Deus está colocando na minha boca para dizer, você está sendo provado. Deus tem uma obra. Deus tem uma obra na tua vida. E Deus me traz em memória agora, meus irmãos, que foi ontem Deus me deu uma revelação com uma pessoa, com uma moça. E essa moça, ela está aqui no canal. Eu vou passar essa revelação aqui, porque eu sei que essa revelação não é só para ela. Vai abranger muitos aqui, a qual Deus tem ministério e tem obra. Deus me mostrou uma moça, essa moça que está aqui no canal, eu não vou falar o teu nome, Deus me mostrou você, mas eu não vou, assim, expor, eu só vou falar aquilo que Deus me revelou. E identifique-se aí se é você. Esta moça, ela tem menos de 35 anos. Deus me mostrou essa moça. Ela tem menos de 35 anos. E Deus falava assim para mim, minha serva, tá vendo essa moça? Eu falei, tô vendo. Ela é do canal, Senhor. Ela tá no canal, essa moça. Conheço ela, assim pelos comentários dela, pela fala dela. Ela tá no canal. O Senhor falou assim. O Senhor falava assim, minha serva, essa moça, eu tenho uma obra com ela. Eu tenho uma obra grande com ela. E essa obra que eu tenho com ela é de missão. Eu vou chamar ela para o campo missionário. Eu tenho uma obra com ela no campo missionário. Eu falei, é mesmo, Deus? Eu e o Senhor conversando, o Senhor falou, é mesmo, Senhor? O Senhor falou assim. Aí o Senhor falou assim, minha serva, essa moça que eu estou te mostrando, ela está sendo trabalhada, ela está sendo moldada, e ela não está entendendo. Ela não está entendendo. E Deus me revelou assim e disse, minha serva, tem um demônio na vida dessa moça, por nome de Pombagira. Esse demônio, por nome de Pombagira, já está na vida dela por bastante tempo. E essa moça, ela sofre uma pressão espiritual muito grande. Ela tem uns sentimentos e uns desejos estranhos na vida dela, no corpo dela. Ela luta contra isso. Olha a revelação de Deus, meus irmãos. Ela luta contra isso. Ela luta, ela não quer, minha serva, ela não quer praticar isso, ela não quer praticar aquilo, mas só que essa força maligna que está sobre a vida dela é mais forte. E às vezes ela acaba praticando aquilo que a tentação por esse espírito faz com que ela caia. Ela acaba fazendo. E quando ela faz algo assim, porque ela não tem um controle, porque é um espírito e ela não sabe lidar com isso. E o Senhor falava assim, minha serva, diga para ela que eu, o Senhor, vou repreender esse espírito da Pombagira Sete Saia. Deus me revelava, Pombagira Sete Saia da vida dela. Porque eu tenho uma obra com ela e vou alinhar a vida dela à minha vontade. Louvado seja Lamanarassuri canta Lamanar. E o Senhor falava assim, vou eu prepará-la para uma obra. Diga a ela que eu vou repreender esse espírito maligno da vida dela e ela ficará liberta desses desejos malignos que ela sente, que ela tem.
são espíritos malignos da pombagira. E para saber que é você, fica em paz, porque Deus está revelando para te livrar, te libertar e te dar vitória. Às vezes você sente desejos por homem e logo após sente desejo por mulher. É uma coisa misturada. E outra hora você, para saber que é você, presta atenção. E em outra hora você não quer saber nem de um e nem de outra parte. Você quer, sabe, você quer se manter limpa, você quer se manter pura, você quer se manter na presença de Deus sem essas coisas. E você luta contra isso, me dizia o Senhor. Aí depois você não quer saber não de homem, você não quer saber de homem na sua vida e nem de mulher, sabe? Você quer viver uma vida só com Deus, você quer ter um particular com Deus. E Deus me mostrou esta mulher sofrendo isso, nessa luta. Muitas vezes Deus me revelou que você chora. Essa moça chora. Essa moça tem menos de 35 anos. Menos de 35 anos. E o Senhor me revelou que ela chora. Às vezes ela chora. Por que isso? Por que isso? E entra nela uma angústia. Uma angústia. E às vezes essa moça, Deus me revelou que ela sente raiva dela mesma por ter essas coisas. Ela sente raiva dela mesma por ter essas coisas que ela não quer e vem. Deus manda te dizer, Amanai decanta lamassurianda lamai. Deus te liberta desse espírito da pombagira que te atormenta, que te persegue. Foi feito trabalhos de bruxaria. Oh, Ramanai de Calamassuri Andalamanai. E ele me revelou e me disse, minha serva, diga que eu vou destruir as obras de macumbaria e vou libertá-la completamente. Você crê? Moça, você crê nisso? Aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele falou que vai te libertar. E naquela hora que o Senhor falava comigo, eu falei, Senhor, amém. E o Senhor falou, filha, ora por esta moça, porque grande é a minha obra na vida dela. E Deus mostrava para mim que ele tem um campo de missão para a vida dessa moça. E o Senhor me faz passar aqui para entregar este recado. Deus tem uma obra com ela. Deus tem um trabalhar lindo com a vida dessa moça. Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse e recebe em nome de Jesus, porque Deus, ele não fala à toa, Deus, ele não revela à toa, ele revela para um propósito. E esse demônio, esse espírito da pombagira, está saindo hoje da tua vida, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual, eu dou uma ordem pelo poder do sangue de Jesus e pela revelação do Espírito de Deus, para que esse espírito abandone o teu corpo, saia da tua mente, saia do teu coração, saia do teu corpo, em nome de Jesus Cristo no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do diabo, toda feitiçaria, toda bruxaria. O sangue de Jesus tem poder. Sai, sai e sai da vida dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma posse. Toma posse, porque Jesus está vivo. Alaçou de cantarabassi calabandaramanai. E me diz Deus aqui, que tem muitas pessoas aqui, tem muitas mulheres, que Deus vai te colocar na obra. Você, tem pessoas aqui, tem mulheres aqui, que, bom dia, não sabe nem ler direito. Você, até para ler a Bíblia, você tem dificuldade. Mas Deus disse para você que Ele tem uma obra contigo. Ele vai te usar. Ele vai usar a tua boca.
E você não está entendendo por que você está passando esse processo aí. Você não está entendendo. Então Deus fala para Josué lá. Josué, porque Josué orava desesperado, meu Deus, e agora o que eu faço? E agora, Senhor, como é que pode ser um negócio desse? Eu não tenho condições de tomar conta de tamanha multidão, Deus. Eu não tenho condições. Deus fala para Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo. Deus está falando com você, para você se esforçar. Tem uma outra passagem que o Senhor fala, aleluia, anima-te, te encoraja, tenha coragem e ser valoroso, Josué. Seja corajoso, Josué, porque eu sou contigo. E o Senhor me mostra hoje assim, ó, coragem. De calamai, dere calabacian, dere calamai. Riandai de cantalavacia. O rabachou dorocovian, dere vacia. Alamácia. Deus está dando coragem para pessoas aqui. Deus está revestindo você de força e coragem. Coragem. Porque, meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Dependendo da obra que Deus tem na vida de cada um, precisa ter muita coragem. Precisa ter coragem. Deus te separar para você entregar um recado, uma revelação, uma profecia, uma palavra para uma pessoa que também é vaso, eu falo para você, tem que ter coragem. Porque se não tiver coragem, não entrega. Não entrega. Porque logo a pessoa vai dizer assim, mas quem é você para vir entregar uma revelação, algo para mim? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o reverendo, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou a missionária tal, será que você não me conhece? E você tem que ir lá passar uma mensagem para essa pessoa que Deus lhe mandar, precisa ter coragem. Isso sem contar as outras coisas por aí. Tem que ter coragem, irmãos. E uma pessoa para Deus mandar você ir falar diretamente com um macumbeiro, cara a cara assim, cara a cara com um macumbeiro, colocar você frente a frente com um bruxo para transmitir uma palavra de Deus que Deus manda você falar, precisa ter coragem. Se você não tiver coragem, você pode ter todas as armas, mas se não tiver coragem, aleluia, você não vai. Eu não vou. Louvado seja Deus. Então, foi o que Deus falou para Josué. Josué, sê valente, sê corajoso, porque eu darei esta terra que emana leite e mel nas tuas mãos e nas mãos do povo de Israel. Eu darei. Seja corajoso, porque eu sou contigo. Então, meus irmãos, às vezes você não entende o que está acontecendo. É por conta da obra que Ele tem contigo lá fora. Então você está sendo testado, você está sendo provado. Você já passou escassez material, você já passou escassez na saúde, você já teve problemas sérios de enfermidade, você já teve problemas sérios na família, que você teve que ter muita sabedoria para contornar a situação no meio da família, porque senão o diabo ia destruir tudo. Deus te testou ali, te provou ali, te enquadrilhou ali, para ver como que você ia agir diante daquela situação. Você já passou situações de afronta, do inimigo vir assim cara a cara com você e te afrontar e desafiar o teu Deus, porque isso já aconteceu comigo. Então, a pessoa vem assim, tudo é provações, irmãos. São testes, são provações. E se nós atravessar essas provações dando glória, sem murmurar, sem reclamar, nós vamos sair do outro lado cantando o hino da vitória, que nem Josué e o povo de Israel. As muralhas de Jericó caiu por terra e eles saíram do outro lado cantando o hino da vitória. Deus deu aquela terra para Josué e o povo de Israel.
Meus irmãos, Deus ele não entrega nada precioso, nada que tem valor. Deus não entrega na mão de qualquer um. Deus não entrega na mão de qualquer um. Então, a pessoa é provada, é testado, às vezes é humilhado pela família, é desprezado pela família, é xingado. Então, é Deus te testando, Deus te provando. Entenda, não murmure, não reclama, né? Às vezes a gente reclama porque às vezes a gente é fraco, a gente, né, fala, ai Senhor, mas por que isso? Por que isso? Meu Deus, essa luta não vai acabar nunca, essa tribulação, essa prova não vai acabar nunca, meu Deus. Não é? Você não ora assim às vezes? Eu já orei várias vezes assim. Então, irmãos, são provações, são testes de Deus para conosco por conta da obra que Ele tem. E, sem contar, que Deus tem uma obra aqui na terra contigo, sem contar que Ele tem o céu reservado para você. E a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Já leu isso lá em Apocalipse? O céu é tomado à força. Como assim é tomado à força? Porque só entra lá os valentes. Só entra lá quem venceu o pecado. Só entra lá quem recusou os pratos do diabo. Só entra no céu quem recusou os pratos da pombagira. Quem recusou os pratos de Acabe, de Jezabel. Sabe, as falcatruas, as mentiras, os enganos. Sabe? Só entra lá, irmãos, aqueles que foram provados aqui na terra. Que acharam o caminho verdadeiro e que não troca a sua salvação por nada. Jezabel vem lá com um prato, apresenta, a pessoa, eu vou pegar esse prato porque eu sou merecedor. Como assim merecedor? Você vai pegar um prato sujo do diabo e vai perder a vida eterna? Vai perder as mansões celestiais? Misericórdia, Senhor. Nada aqui nessa terra, irmãos, por mais valioso que seja aqui nessa terra, nada se compara com o que Deus tem reservado para o povo dele no céu. Nada se compara com o que ele tem reservado para o povo dele no céu. Não troque a sua mansão celestial por um prato de lentilha, por um prato de Jezabel, de Acabe, sabe? Não troque, não faça isso. Você vai morar eternamente com Deus, você vai morar eternamente com Cristo, e você vai trocar isso por dinheiro da terra, por bens materiais da terra, por tanta coisa que o mundo oferece. Em nome de Jesus, seja sábia, seja sábio. Porque somente os entendidos e os sábios herdarão a terra. Não essa terra aqui, a terra do céu. As mansões celestiais. Somente os entendidos e os sábios entrarão nela. Amém? Fica aqui esta palavra para você meditar, para você pensar, aleluia, porque é a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você grandemente. Aleluia. Eu vou só falar mais algumas palavras aqui e já vou encerrar o vídeo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Irmãos, olha, quando nós oramos, nós não oramos. Quando nós oramos, nós não oramos para ser salvos. Nós oramos porque somos salvos. O salvo ora. Compreendeu? Nós não oramos para ser salvo. Nós oramos porque somos salvos. Porque somos salvos pela graça e não porque oramos. Aleluia. É a mesma coisa. Quando você jejuma, você não jejuma. Quando você faz um propósito, quando você faz um voto a Deus, tudo que você faz para Deus, não é para você ser salvo. Os propósitos que nós fazemos aqui no canal não é para você ser salvo. Não, você faz os propósitos porque você é salvo. Porque você foi salvo pela graça.
Você não é salvo porque você fez os propósitos. Entende? Não, você faz os propósitos porque você é salvo. Aleluia. Pela graça de Deus. Então, oração, jejum, propósito, monte, vigílias, orações da madrugada, tudo isso, irmãos, esse conjunto de coisas, nós fazemos porque nós somos salvos. Não fazemos isto porque queremos ser salvos por causa disso. Vamos orar, jejuar, buscar, fazer propósito, subir ao monte, orar à madrugada para ser salvo. Não, não. Muitas pessoas não entendem isso. Você faz isso porque você é salvo. E só tem essa força de fazer tudo isso que eu acabei de dizer, quem é salvo. Porque quem não está salvo, ele não tem essa energia positiva de estar orando, buscando, jejuando, subir ao monte da madrugada. Não. Ele não tem. Só tem aquele que é salvo. Entendeu? Então, tira essa ideia, eu vou fazer os propósitos para me ser salvo. Não, não, querida, não, querido. Você faz os propósitos, você faz a parte para Deus, porque você já é salvo. A salvação, nos fala lá em Gálatas, que a salvação é pela graça de Deus, irmãos. Nós não somos salvos porque nós oramos muito. Nós não somos salvos porque nós ficamos 1 hora, 2 horas de madrugada orando. Não. A salvação é pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós oramos muito por este, por aquele, fazemos propósitos, ajudamos, oramos, porque somos salvos, temos prazer em orar, temos prazer em ajudar os irmãos, temos prazer de ajudar a obra, temos prazer de ajudar o ministério, temos prazer na obra de Deus. É por isso que nós oramos, é por isso que nós ajudamos, é por isso que nós fazemos voto, é por isso que nós jejuamos, porque nós temos prazer em servir a Deus. Amém? Espero que você tenha me entendido, que o Espírito de Deus continue falando através dessa palavra de Josué, que ele continue falando dentro do seu coração. Que ele continue aquilo que eu não posso continuar, que o Espírito de Deus continue ainda de uma forma melhor falando dentro de você. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E eu termino com uma oração. Encerro com uma oração, amém? Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade que me foi concedida, pelo ar que eu estou respirando agora, que me foi concedido no dia de hoje, meu Deus, poder deitar e levantar, meu Deus, pelo meu bem-estar de hoje, eu te agradeço, pelo ar, pela água, pelo pão, por tudo, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo esta minha irmã, eu abençoo este meu irmão, eu abençoo esta pessoa que está me ouvindo. Senhor, abençoa os novos inscritos no canal, essa pessoa que se inscreveu agora no canal, Senhor, alcança ela, Pai, alcança ele, Deus, abençoa eles em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que a saúde, que a bênção, que a graça, que o entendimento e que a sabedoria do Senhor esteja na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.